Olá, amante do terror. Hoje eu irei lhes contar sobre o misterioso reino de Alagara, mais conhecido como o lar do SCP-035, a Máscara Possessiva. Então fique até o final para entender. Antes de falarmos sobre Alagara em si, precisamos falar do SCP em que ela está contida, o SCP-2264, a Torre de Martin. A Torre de Martin não tem nada de especial, é apenas uma parte da Torre de Londres. O que interessa de verdade é o que há no subsolo, o SCP-2264-A. 2264-A é um portão de aço enorme localizado no subsolo da torre, criada pelo inglês Henry Percy. Este portão não pode ser aberto normalmente. Para ser aberto, tem que ser feito um ritual alquímico, criado por Percy e John Doe, dividindo o ritual em 4 partes, que eu vou citar a seguir. Negrido. Enfrentaremos a noite escura da alma. A glândula pineal será recentemente extraída. O fogo evoca a sombra interior. Albido. Lave as impurezas. A chuva limpa todos os pecados e prepara a alma para o exílio. Dividir, não como ditado pelos rigores da harmonia, mas antes em 2 princípios opostos para serem posteriormente coagulados para formar uma unidade de opostos. Citrinitas. A vitória coincide com o amarelecimento da consciência lunar. O branco se rende ao amanhecer. A lâmpada itinerante mata a lua. Rubido. Vermelho alude. Em vez disso, entregue ao aparelho um sacrifício sanguíneo. Se você não entendeu nada, não se preocupe, porque apenas alquimistas podem decifrar exatamente o que o ritual quer dizer, e assim conseguindo realizar a abertura do SCP-2264-A. De acordo com os alquimistas, o portão leva para o SCP-2264-B, popularmente conhecido como a cidade de Alagara. Alagara é um nexo extradimensional, não está localizada em nenhum espaço específico, consta como se ela nem existisse, ou seja, Alagara é uma dimensão entre as dimensões. Especula-se que ela seja a passagem para outras infinitas dimensões. Quando você adentra Alagara, todos os seus pertences são removidos e as suas roupas são substituídas e uma máscara vai aparecer no seu rosto. E ela não vai sair até você decidir deixar Alagara. Vai parecer que você está no baile de máscaras, equivalente ao Carnaval de Veneza. Todos os cidadãos de Alagara estão vestidos da mesma forma, máscaras e roupas elegantes, mas eles não interagem e os seus corpos são quase humanoides. O céu de Alagara é amarelo, com estrelas negras que formam uma constelação hipotética. As construções de Alagara são feitas de um único material, e as únicas cores que estão presentes nessa cidade são o amarelo, preto, branco e vermelho. A geometria das construções não é euclidiana, ou seja, não são retas, e elas se sustentam em pé por causa da gravidade, que também não se aplica de maneira igual à da Terra. Você até pode ver pessoas subindo escadas de cabeça para baixo. O ar dessa cidade tem um cheiro descrito como um mofo e flores secas, ou não muito diferente de livros antigos. O tamanho real dessa cidade não é conhecido, mas se sabe que é uma ilha contornada por um oceano negro, composto por uma substância mais viscosa que a água, desconhecida. Agora, você sabia que Alagara nem sempre foi desse jeito? Tem uma história parecida com a de Sete Além, um pouco menos pior, mas ainda assim foi terrível. Alagara já foi uma cidade parecida com as cidades da Terra. As pessoas eram normais, tudo era normal, até que um rei tirano adquiriu o poder. Ele começou a suprimir o seu povo e abusar do seu poder, e praticava magia negra, e esse ponto da magia negra será muito importante.
Todo o povo o odiava e odiava aqueles que eram leais a ele, e planejaram uma rebelião. Quando chegou o dia em que a rebelião iria acontecer, o povo se revoltou contra seu rei. Atearam fogo no seu palácio, invadiram, mataram todos que eram leais a ele, inclusive os lordes mascarados de Alagara, seus conselheiros reais, e também mataram o seu bobo da corte, que eventualmente se tornaria o SCP-035. Para saber mais sobre ele, recomendo que assista ao meu vídeo do SCP-035. O card está acima. O palácio do rei virou um caos. Todos os súditos se juntaram para acabar com a vida do seu rei. E eles conseguiram matar os guardas e capturaram o rei. Eles o tiraram de seu trono e removeram a sua coroa, substituindo por trapos e correntes. Ele foi espancado e teve a sua mandíbula quebrada. Foi obrigado a rastejar pelas ruas e ser vaiado pelo povo, que jogava imundícies nele, e até o seu último suspiro ele foi humilhado. Mas ele não aceitara morrer desse jeito. Então, mesmo com a mandíbula quebrada, proferiu palavras profanas, palavras que assustaram até o público, que gritou para silenciá-lo. O rei foi levado até uma colina e lá foi enforcado com suas próprias correntes. Mas mesmo sentindo o gosto da morte, ele continuou proferindo palavras profanas até o último resquício de vida sair do seu corpo. Ele então foi enterrado em uma cova rasa. Mas mal sabiam os habitantes que ao matarem alguém que mexe com magia negra desse jeito, eles haviam se condenado eternamente. Então, uma série de eventos começaram a acontecer. Depois da morte do rei, muitos saquearam o palácio. No dia seguinte, corvos começaram a rodear o túmulo do rei, e até barulhos podiam ser ouvidos lá embaixo. Depois disso, o rio que cortava a cidade ficou vermelho e cheirava a sangue humano, e o povo da cidade começou a adoecer de uma hora para outra. Sangravam sem parar, e os saqueadores do palácio tiveram um destino ainda mais trágico, enfraquecendo até a morte. Após 3 dias, a doença simplesmente sumiu, mas houve um surto coletivo e os cidadãos simplesmente começaram a tirar as suas vidas, cortando as suas gargantas, e o sangue fluía para o Rio Vermelho. Depois disso, o rei enforcado se levantou de seu túmulo, agora como um ser cósmico, depois de ter absorvido tantas almas. Mas ainda assim, o seu corpo estava debilitado por conta de como ele havia morrido. Então foi cambaleando até o seu palácio, subiu as escadas e sentou-se no seu trono, com pontas de ferro enferrujadas que perfuraram a sua pele. Mas ele aguentou a dor em silêncio. Um servo morto-vivo ofereceu uma taça de sangue ao rei enforcado, que com as mãos trêmulas acabou deixando o copo cair, assim ressuscitando todos da cidade como mortos-vivos, que tinham seus rostos cobertos por máscaras e tinham corpos humanoides. O rei enforcado então havia se tornado o monarca de um nexo interdimensional de mortos-vivos mascarados. Mas ele não pode se mover, por isso precisa da ajuda do embaixador de Alagara, que está mais para uma encarnação da vontade do rei enforcado, sendo uma entidade cósmica poderosa que reside no universo da Fundação SCP. De acordo com relatórios, o rei enforcado entrou em contato com outra entidade cósmica ainda mais poderosa do que ele e passou a servi-la, conquistando outras dimensões e outros mundos. E essa entidade cósmica tão poderosa é nada mais, nada menos do que o próprio Rei Escarlate. Eu só tenho a agradecer se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Eu posto vídeos toda terça, quinta
e sábado, às 7 horas da noite. O próximo vídeo vai ser sobre o Forgotten Baby, uma espécie de humanoide que não conseguiu nascer direito. Sua mãe teve um fim trágico e ele leva uma vida triste. Ele não é perigoso, apenas assustador. Muito obrigado e até a próxima.